Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o nosso terceiro caderno, tá? Sobre a nossa terceira apostila. Espero que todos vocês já tenham conseguido, né, ter acesso a ela, tanto pelo blog da escola ou para quem fez o pedido, né? Foi a escola retirar na segunda-feira, né? E agora vamos ao trabalho. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Vamos lá. Então, lá na página 20, começa o conteúdo de história, né? Agora o tema, né, do nosso assunto em história é o Egito Antigo. E história a gente vai no finalzinho da página 20, página 21, página 22. Lá na página 22 já começam os exercícios e se estendem até a página 24. Então, vamos lá. O Egito Antigo, né? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a localização do Egito. Eu preparei aqui uma apresentação para vocês, para ficar mais fácil um pouquinho. Então, o Egito, né? A localização geográfica dele, onde que ele está localizado. O Egito ele fica, né, no nordeste da África, em meio a dois desertos, né? O deserto da Líbia e o deserto da Arábia. E ele possui um território assim estreito e comprido. Compreendia duas grandes regiões, o Alto Egito, que é a região do Vale, e do Baixo Egito, que é a região do Delta do Nilo. Conforme essa imagem, aqui, ó, nessa parte superior, né, ficava o Baixo Egito e aqui o Alto Egito. Aqui a gente tem o Rio Nilo, que deságua no Mar Mediterrâneo, e essa região verde, vocês conseguem identificar aí, é o que a gente chama, né, de zona fértil cultivável. O que significa isso? Era a região onde eles conseguiam produzir, né, cultivar, dedicando-se aí então à agricultura. Aqui essa imagem, a gente tem um pouquinho sobre uma técnica que os egípcios desenvolveram, que foi o sistema de irrigação. Um sistema de irrigação bem complexo, né? Que levava as águas do Nilo por meio de canais até os campos, né? Os lavradores, eles utilizavam arados puxados por animais, que aqui essa imagem representa, né, o arado puxado por animais, para revolver a terra. Em seguida, soltavam os carneiros e cabras, que é o que a gente tem nessa imagem aqui, né, que pisoteando o terreno ajudavam a enterrar as sementes. Havia também um aparelho simples, o chaduf, ao fundo, que é esse aparelho aqui, para tirar a água de rios ou de poços, que eles também utilizavam para o sistema de irrigação. Como que foi a formação do Estado no Egito Antigo? Desculpa, gente. Bom, a gente tem os nomos. O que eram os nomos? Eram conjuntos de aldeias governadas pelos nomarcas, né? Nome dado aos chefes mais poderosos. Então, esse processo, né, dos nomos começa então pela formação dos nomos, como a gente tem aqui. Depois, esses nomos eles vão o quê? Entrar em conflitos, né? Um nomo vai entrar em conflito com outro nome. E aí, na junção de um conflito de um com o outro, a gente vai ter a formação do Alto Egito e do Baixo Egito. E aí, a formação do Baixo Egito e do Alto Egito também vão entrar em conflito. E esse conflito entre Alto e Baixo Egito vai ocorrer o quê? A unificação dos dois, ou seja, eles vão virar um só. Vão virar um só como, né? Vão ser governados por um único, no caso, um único faraó. Com o tempo, as disputas entre os nomarcas por poder e terras geraram guerras e alianças entre eles. Alguns deles, ao vencerem os demais, tornavam-se reis, passando a controlar vários nomos. Surgiram então no Egito reinos que foram ficando cada vez maiores, até resumirem a dois: o Alto Egito, no Vale do Nilo, e o Baixo Egito, no Delta do Nilo.
Por volta do ano 3200 a.C., o rei Menés do Alto Egito conquistou o Baixo Egito, unificando os dois reinos. Menés tornou-se então o primeiro faraó, nome que se dava ao rei entre os egípcios, e o fundador da primeira dinastia. Dinastia era a sucessão de reis pertencentes a uma mesma família. A coroa era dos principais símbolos do faraó. Antes da unificação, o soberano do Alto Egito utilizava a coroa branca. A coroa vermelha era usada no Baixo Egito. Quando o Egito passou a ser governado por um único soberano, o faraó, a coroa tornou-se dupla, vermelha e branca, simbolizando a união dos dois reinos. Ao comandar suas tropas na guerra, o faraó usava a coroa azul. Então aí a gente teve também a unificação da cor das coroas com a unificação do Egito. Um pouquinho sobre a sociedade egípcia. Já volto aqui na pirâmide social do Egito. Primeiro, lá no topo, a gente tinha o faraó, né? Quem era o faraó? Topo é o quê? Que estava lá em cima, né? O que mandava em tudo. Era considerado um deus vivo, né? Para os egípcios, toda a felicidade dependia do faraó e seu poder era ilimitado. Ele comandava os exércitos, distribuía a justiça, organizava as atividades econômicas. Ele também ostentava uma coroa e um cetro, símbolos de sua autoridade. Para os povos do Egito Antigo, o faraó era o pai e a mãe dos seres humanos, um governante com autoridade sobrenatural para recrutar o trabalho em massa necessário à manutenção do sistema de irrigação ao longo do Nilo. Além do poder e prestígio, o faraó possuía enorme riqueza. Era considerado o dono de todas as terras do Egito. Por isso tinha o direito de receber impostos, pago em produtos das aldeias. Aqui a gente tem uma imagem representando o faraó, né, ostentando a sua coroa e o cetro, símbolos do seu poder supremo, e o faraó aí ouvindo, né, o relatório transmitido por seus ministros sobre os acontecimentos do império, sobre coisas que aconteciam em todo o Egito. Abaixo do faraó existia o vizir, que era a maior autoridade, né, depois do faraó. Cabia a ele tomar decisões jurídicas, administrativas e financeiras em nome do faraó. Depois a gente tinha os nobres, que eram descendentes das famílias mais importantes dos antigos nomos, cuidavam da administração das províncias ou ocupavam os postos mais altos do exército. Os sacerdotes, quem eram? Detinham muito poder. Eles administravam todos os bens que os fiéis e o próprio Estado ofereciam aos deuses. Por que aí deuses? Gente, no Egito Antigo, eles eram politeístas. O que é politeístas mesmo? Acreditavam em vários deuses, né? E tinham muita influência junto ao faraó. Eles enriqueciam porque ficavam com parte das oferendas feitas pela população aos deuses, além de serem dispensados do pagamento de impostos. Então, os sacerdotes praticavam também corrupção, né? Também a gente tinha os escribas, os que dominavam a difícil escrita egípcia, encarregavam-se da cobrança de impostos, da organização das leis e dos decretos e da fiscalização da atividade econômica em geral. Os escribas também registravam o pagamento de tributos, né, que eram cobrados pelos oficiais dos faraós. Os soldados, eles nunca atingiam os postos de comando, porque quem comandava o exército eram os nobres, né? Eles viviam de produtos recebidos como pagamentos e dos saques que podiam realizar durante as guerras de conquista. Tínhamos também os artesãos, que exerciam as mais diversas profissões, desde pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, pintores, enfim. Os camponeses, chamados no Egito de felás, constituíam a imensa maioria da população.
trabalhavam nas propriedades do faraó e dos sacerdotes e tinham o direito de conservar para si apenas uma pequena parte dos produtos colhidos. Eram também obrigados a trabalhar na construção de obras públicas grandiosas, como abertura de estradas, limpeza de canais, transporte de pedras necessárias às grandes obras, como túmulos, templos e palácios. E por último, né, na base da pirâmide social egípcia, a gente tinha os escravos, que eram, na maior parte, estrangeiros e prisioneiros de guerra. Também compunham a base da sociedade. Trabalhavam principalmente nas minas e pedreiras do estado, nas terras reais e nos templos. Muitas vezes faziam parte do exército em época de guerra e eram utilizados como escravos domésticos. A base da economia, né, era a agricultura e dependia das águas do Nilo. O trigo e a cevada, os legumes e as uvas constituíam as principais culturas, né, que eram as principais bases aí da agricultura no Egito Antigo. Os egípcios também eles se dedicavam à criação de bois, patos e cabritos, também praticavam a mineração, o comércio era feito à base de troca e vamos falar um pouquinho, voltar ali para a apostila de vocês. Tem uma coisinha aqui. Ó, essa aqui é uma imagem representando a pirâmide social, que é o que a gente falou agora. O que é a mumificação? É uma técnica utilizada pelos egípcios após a morte de algum indivíduo para o corpo ser conservado e a alma conseguir se separar do corpo. Eles faziam a mumificação de todas as pessoas? Não. Eles mumificavam, né? Essa técnica, por ser uma técnica muito cara, né? Não era em todo mundo, né? Principalmente, por exemplo, as pessoas, um escravo. Será que ele era mumificado? Não. Um camponês? Não. Geralmente eram pessoas das classes ricas, né? Principalmente os faraós, né? Que tinham seus corpos aí que passavam pelo processo de mumificação. E como era feita esse processo de mumificação, né? Os egípcios, eles depois que secavam o cadáver com sal de natrão, eles os lavavam e besuntavam com resinas conservadoras e aromáticas. Finalmente, depois envolviam o corpo em centenas de metros de tiras de linho. Entre essas tiras eram colocados diversos amuletos que protegiam o morto contra inimigos e demônios do mundo subterrâneo. Antes de a múmia ser colocada no túmulo, um sacerdote funerário celebrava a cerimônia da abertura dos olhos e da boca, a fim de devolver a vida a todos os sentidos do morto. Então, era um trabalho bem feito aí no Egito Antigo. Bom, depois a gente conversa no próximo vídeo, sobre as atividades. Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês e até a próxima. Tchau, tchau.